Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui de novo, mais uma videoaula. Eu sou de Geografia e queria dizer nesse início de videoaula que sejam bem-vindos, né, a mais uma videoaula. Já fazia alguns dias que a gente não se encontrava aqui, mas estamos de volta, né? E já quase no finalzinho do período. Graças a Deus estamos chegando, né? Em nome de Jesus, o Senhor tem guardado as nossas vidas. E nós vamos que vamos, né? Hoje nós vamos falar sobre a África, né? Nós já falamos, a nossa sétima avaliação já falou sobre a África um pouquinho. Nós vamos continuar falando hoje, ok? Vocês já viram aí outras videoaulas sobre a África, esse continente imenso, né? Quando se fala em África, muita gente pensa que é um país, né? Alguns de vocês, algumas pessoas, né? Do nosso meio, pensam que é um país a África, né? A África é um continente, gente. É um continente, um dos grandes continentes da Terra, né? A Terra tem 6 continentes e a África é um desses continentes. Mas olha só, hoje vamos falar sobre a economia da África, né? A economia desse gigante, né, continente que tem sofrido bastante. Eu, eu lembro que na primeira videoaula sobre a África, que não foi eu que ministrei essa primeira videoaula, mas foi um outro professor, né, uma aula que eu compartilhei, e ele dizia que quando a gente olha assim para o continente africano, né, quando a gente começa a falar da África, você só lembra de pobreza, né? Você só lembra de pobreza. A África é pobre, aquelas criancinhas, né, fazendo a comidinha lá e misturada com terra, aquele negócio, andando pelo chão, sem calçado, sem roupa, né? Essas imagens, elas estão presentes assim na mente da gente, né? Mas não é só isso não, viu, gente? A África, ela é muito rica também, né? O problema é que quando a África foi colonizada, alguns dos países da África foram colonizados, eles foram literalmente explorados, né? Como foi o nosso querido Brasil também, né? Nós somos explorados também. Aí por volta de 1500 para cá, né? Até hoje nós estamos sendo explorados. Mas a África foi muito mais explorada do que nós, né? O território brasileiro. Então, como eu digo, a África, quando a gente observa assim o continente africano, você vê que tem pobreza, mas você tem que observar que tem riquezas também. Olha só, a pobreza. Situação que afeta grande parte do continente africano. A gente não pode esconder isso, né? O mundo sabe, nós sabemos, todos nós sabemos que nós observamos na África uma situação de pobreza, né? No continente. Mas a gente observa também uma situação de riqueza. E a África que mais sofre essa questão da pobreza, essa situação difícil porque passa o povo africano, é na África subsaariana, né? Ou seja, aquele povo que estão ali próximo, né, ou no caminho, né, do deserto do Saara, né? Por isso essa denominação aí, África subsaariana, tá certo? E aí onde está, alguém até já disse uma vez que nós temos duas Áfricas, né? A África rica e a África pobre. E a África pobre, ela é como que caracterizada aí na região do deserto do Saara. Quando se fala em África subsaariana, né, fica assim na mente da gente que é a África pobre e que está próxima aí do deserto do Saara. Na verdade é isso, né? Essa população da África aí, próxima ao deserto, ela é muito sofrida. Nós temos apenas um país desenvolvido em todos os países da África, né? Que é a África do Sul. Inclusive já patrocinou aí uma Copa do Mundo, né? Não me recordo aqui qual foi o ano, mas já patrocinou aí uma Copa do Mundo. Né? O Brasil não foi bem sucedido ali na África, mas é o único país da África que é considerado um país desenvolvido. Todos os outros são subdesenvolvidos. Aí você fala assim, ah, professor, você acabou de dizer que tem riqueza na África. Sim, tem riqueza na África, sim, senhor. E sim, senhora, tem. Mas o problema é que muita gente, né, na África também passa por situação difícil, né? Muita pobreza. Isso por conta de conflitos, outras questões básicas também, mas principalmente por questões de conflitos étnicos. O que é isso, rapaz? Conflitos étnicos, conflitos entre populações, né?
etnias diferentes, povos diferentes, né? E aí grupos diferentes, e aí gera esses conflitos, principalmente conflitos religiosos. Gente, olha, é incrível a gente falar isso aqui, mas os religiosos, né, independente de católicos, evangélicos, muçulmanos, sei lá, os religiosos, quem observa uma religião, a gente vai considerar aqui os religiosos. Na minha cabeça aqui, né, tá dizendo que os religiosos eram as pessoas para viverem melhores situações. Não estou dizendo situação financeira, não, mas situação digamos assim, de relacionamentos. Né? Os religiosos. Quando se fala os religiosos, o que vem na cabeça da gente? Né? Pessoas que estão cuidando do seu interior, pessoas que estão orando, que estão rezando, sei lá, que estão fazendo essas coisas que permeiam aí as suas religiões. Então eram as pessoas para viverem em melhores condições. Né? Mas não, foram os conflitos religiosos que mais dispersaram gente no mundo até hoje. Lógico que outros também, mas os religiosos, muitos, né? Muitos conflitos religiosos. Olha só, os Estados Unidos, né, na época que ele foi colonizado, o que aconteceu? A Inglaterra, que foi quem colonizou os Estados Unidos, né, levou para lá um monte de gente, né, denominados aqui de religiosos, né, principalmente os evangélicos, da igreja anglicana, por conta de que estavam sendo perseguidos. Se estavam sendo perseguidos, estavam fazendo algumas coisas. E aí não havia consenso entre essas populações. E aí eu observo que esses conflitos étnico-religiosos, eles ocorrem assim numa frequência muito grande, né? Muito intensa no mundo. E na África não foi diferente. Os conflitos étnicos, religiosos, né, fizeram com que essa população aí se atrasasse uma temporada ou um tempo, né, bem grande. Porém, a África, gente, possui diversas atividades econômicas que geram muitas riquezas, né? E aí nós vamos falar um pouquinho ainda para frente sobre essas questões que a gente está acabando de falar aqui, né? A África, ela possui cidades com modernos bairros, né? População com elevado padrão de vida. Aí você volta a me perguntar, professor, você acabou de falar que a África é pobre, tal, tal, tal. Mas eu disse também que a África, ela tem, né, uma quantidade de pessoas na sua população que são consideradas, né, pessoas com alto padrão de vida, como tem em qualquer país do mundo, né? No Brasil também tem. No Brasil nós temos uma quantidade de pessoas muito pobres na população brasileira, mas nós temos também uma população com elevado padrão de vida no território brasileiro, isso a gente não pode negar. Né? Então isso ocorre no Brasil, na África, em qualquer lugar, né, do mundo. Esse continente não deve ser visto apenas como pobre. Eu acabei de falar lá no início, né, que quando nós olhamos para a África, nós só observamos o continente pobre. Né? A África é um continente pobre, a África é pobreza. Né? Não é assim que a gente tem que ver a África. Esse continente não deve ser visto apenas como um continente pobre. Existe contraste? Existe, mas existem riquezas também. Existem os contrastes, né? Lá no continente africano, né? Pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, pessoas com alto padrão de vida, pessoas com nenhum padrão de vida, né? Pessoas com muita comida, pessoas sem comida, né? Pessoas com altos empregos, né, no governo ou nas empresas, nas estatais, sei lá, nas empresas, pessoas que não têm emprego, né, nem nas estatais nem no governo. Então existem os contrastes e existem também as riquezas. E o subdesenvolvimento é uma característica, ou ele é característico de países explorados no colonialismo. Né? Eu acabei de falar a questão do Brasil, né, que é um dos países que foi colonizado, né, pelos portugueses, né, também pela Espanha, né, mas principalmente pelos portugueses. E nós somos vítimas também disso aí, ó, desse colonialismo aí. Nós fomos explorados, literalmente. O Brasil foi saqueado, gente. Você pode escrever isso que eu estou falando. O Brasil foi saqueado lá no início. E aí o povo se acostumou. E até hoje existe essas práticas e esses resquícios, né, do colonialismo, né, a exploração. Né? Você fala assim, professor, mas tem coisa boa no Brasil. Tem muitas coisas boas mesmo.
inclusive nós aqui, né? Nós, eu, vocês, somos pessoas excelentes, não é isso? Mas nós temos que falar isso aqui, nós temos que compartilhar isso aqui, que nós somos também retrato, né? Nós somos aqui um pedacinho disso que nós estamos falando da África, que nós somos colonizados também pelos portugueses, né? Muitos países da África foram colonizados por portugueses também, por espanhóis, né? Por franceses, e daí porque eles também têm essas características aí de países explorados no colonialismo, né? Como nós, Brasil, também fomos. Tem grande extensão territorial, o continente africano, mas apenas 1/3 do seu solo é fértil. Olha só, aí um contraste, né? É um grande território, né? O território africano, né? Mas apenas 1/3, né? A terça parte do seu solo é fértil. Daí porque se estabelece aí, né, uma relação entre a pobreza, não é, e o produzir, né? Não tem lugar para produzir. Eu não concordo muito com isso não, né? Porque olha só, o Japão é um pedacinho de terra bem pequenininho, né? É um minúsculo em relação à África. O Japão, até onde a gente sabe, ainda está escrito, né? É a segunda maior potência do planeta. Entendeu? Como é que são as coisas? Esse negócio de solo fértil, solo infértil, solo que não produz, isso não vale mais não. Mas está escrito aqui, né? Grande extensão territorial, mas apenas 1/3 do seu solo é fértil, né? Ou produz alguma coisa. Grande área de climas desérticos e semiáridos, né? Esse deserto do Saara também, né, contribui muito para a pobreza aí no continente africano. Mas também não é o todo não da sua pobreza. Por quê? Porque hoje, gente, com as tecnologias, nós já estamos produzindo até nos desertos, né? Verdadeiros oásis aí nos desertos, por conta das tecnologias. Gente buscando água aí no subsolo a 1.000, 1.500, 2.000 metros de profundidade, mesmo nos desertos. Então já não é mais problema hoje essa questão de solo infértil ou deserto, não tem água, não existe mais isso não. Né? A tecnologia está aí para cuidar dessas situações que eram até então impossíveis, né? A agricultura depende muito de projetos de irrigação, né? Ok? Porém, o setor agropecuário emprega mais da metade da população. Está aí um dos setores que emprega mais. Daí porque um país que não se desenvolveu, aliás, um continente que ainda não se desenvolveu por conta dessa situação. Você fala, professor, mas quem trabalha na agropecuária ou na agricultura não se desenvolve, mas se tiver outro setor, né, para ajudar. Só na agropecuária você não vai se desenvolver nunca não. O Brasil, inclusive esse ano, né, já foi posto aí como o maior produtor em várias áreas da agricultura, mas não se desenvolve, porque são produtos primários. Ok, gente? São produtos primários. E, para a gente terminar aqui a nossa videoaula de hoje, a agricultura familiar e de subsistência são fundamentais para as populações rurais, né? A agricultura familiar é aquela que você produz só para o sustento da sua própria família, né? E isso é fundamental lá no continente africano, né? As famílias, elas trabalham quase que exclusivamente para sustentar as suas famílias. E os principais produtos, né? Nós temos aí, né, que eu levantei aí no nosso módulo, né? Tem outros, mas muitos produtos principais, mas eu elenquei esses 5 aí, que são o arroz, né? Que está um caro danado aqui no Brasil, né? Cana-de-açúcar, né? Que produz muito álcool também no Brasil. O café, né? Que foi um dos produtos que alavancou aí a riqueza do Brasil, né? Nos séculos passados. O trigo, né? Que não é o forte do Brasil, mas também produz muita coisa, né? E a mandioca, que isso é forte no Brasil e muitos desses produtos aqui, eles são originários, né? A cana-de-açúcar, por exemplo, a mandioca, né? É de território africano, ok? Então, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Fiquem com Deus, né? E até a próxima. Tchau, tchau.